Pessoal, então falando ali sobre as reformas administrativas, pensem lá: patrimonialista, burocrática e gerencial, tá? São essas três reformas administrativas. Então, lá na reforma patrimonialista, pessoal, o que aconteceu? Havia uma estrutura do Estado definida como uma continuidade do poder monarca, tá bom? Então, nós estamos falando do período imperial do Brasil. É aquele Brasil que está deixando de ser colônia. Lembrem lá, vamos resgatar um pouquinho a história. O país está deixando de ser uma colônia e ele passa, então, para o império. E aí, então, adota-se, né, começa a pensar o país, né, como um Estado. E aí, esse pensamento, pensar o país como um Estado, pessoal, surge, então, essa administração pública patrimonialista, ok? Esse modelo, pessoal, ele foi muito marcado pela prática do nepotismo, da corrupção e do controle por parte dos soberanos. Nepotismo por quê? Então, a família real colocava pessoas da própria família, amigos, para execução de cargos públicos. Havia também muito desvio de recursos naquele momento. Então, ou seja, foi marcada por muitos casos, escândalos nesse sentido, lá no Brasil Imperial. Passando por esse processo, pessoal, vendo a necessidade de mudança, veio então a ser pensada e elaborada a reforma pública, o quê? Burocrática, ok? Deixa eu só ver a pergunta ali da Tânia. Professora, as verbas são enviadas para os municípios, o problema é que essa verba some pelo caminho e a população é quem sofre. Tânia, veio até de encontro aqui com essa fala do slide, né? Claro que aqui a gente está falando sobre reformas, mas isso é uma questão a ser debatida e pensada. Isso que você coloca envolve muito questão de representação e participação política. Ok? Então, assim, é como os representantes estão deliberando o recurso e o processo que ele tem para chegar aonde ele deve chegar. Né? Então, a nossa aula passada nós falamos de conselhos, né? Apesar de ser um tema assim novo, que talvez não é muito debatido teoricamente falando dentro da gestão pública, ele tem um poder muito importante de fazer com que esse recurso chegue no local certo, porque o conselheiro ele está lá na ponta, ele está vendo os problemas sociais, os problemas econômicos da população. Tá? Então, esse é um mecanismo, né, de fazer com que os recursos realmente cheguem no destino correto, tá bom? Voltando aqui, então, pessoal, saímos de uma reforma patrimonialista e chegamos, então, na administração pública burocrática. Então, se vocês ouvirem falar em uma avaliação, reforma burocrática, o que ela é, professora? Pessoal, pensa comigo, quem pensou essa reforma? E estava havendo casos de nepotismo, de corrupção, né? Ou seja, a administração pública ela estava um tanto bagunçada, né? Os processos precisavam ficar mais rígidos, precisava trazer uma rigidez para dentro da administração pública. Então, a reforma, o próprio nome diz, burocrática, ela já traz isso. Tá? Essa reforma burocrática, ela traz essa rigidez, ela traz esse engessamento dos processos, até para tentar conter esses casos de nepotismo e de corrupção. Vejam lá com a professora, há uma maior rigidez, uma maior formalidade nos processos administrativos. Cria-se uma ideia de carreira pública que se relaciona com o desenvolvimento e com a profissionalização. Então, era preciso, pessoal, estava muito familiar a coisa. Né? Então, a gestão pública estava muito familiar, tudo era concedido, tudo podia. Então, assim, não havia uma rigidez nos processos. E aí, por isso, então, turma, surge a reforma burocrática, no sentido de fazer com que esses processos se tornassem mais rígidos, mais rigorosos, né, que fossem profissionalizados. Pensem comigo, imagina uma pequena empresa que faz tudo de maneira muito familiar, ela começa a crescer.
crescer, 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 e de repente ela vê que aquela maneira familiar não é mais possível, ela precisa profissionalizar, ela precisa implementar processos administrativos para tornar o serviço mais eficiente, mais ágil, né? Ou seja, e aí é claro que esse processo trouxe mais o quê, pessoal? Rigor, tá? Então, num primeiro momento, a reforma burocrática atendeu, né? Ela foi importante, né, para reduzir esses casos, as situações que não estavam coerentes na administração pública patrimonialista. Mas aí, com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Os processos estavam rigorosos demais. E aí começou a acontecer um engessar de processos, ok? Por isso, então, começou a haver reivindicações para que as atividades públicas se tornassem mais ágeis, mais eficientes, menos burocráticas, ok? E aí, então, nesse processo de mudança, vem, então, o quê? A reforma pública gerencial, tá? Só olhando aqui, né, alguns comentando, uma participação mais ativa da população dificultaria ainda mais a corrupção. A gente tem que ver, o Clau comenta, eu concordo com você, a gente tem que ver os meios, né, os mecanismos de participação, né, tanto de representação, e quando a professora fala representação, são os representantes, são quem está atuando nos poderes, né, os representantes políticos, por exemplo, e no sentido de participação, até mesmo de acompanhar, de entender, né? Então, quem está dentro do conselho, ele precisa entender a pasta, né? Se é educação, se é saúde, idoso, assistência, ok? Quem está dentro dos ministérios, quem está atuando dentro de um conselho tutelar, por exemplo, que está ali voltado para a criança e o adolescente. É muito importante essa participação e essa compreensão das diferentes áreas que o Estado atua. Ok? Por quê? Para que a população possa entender o que está acontecendo e que consiga realmente fazer demandas coerentes, né? Que o Estado vai conseguir ir ao encontro, tá bom? Mas é claro que isso precisa de organização, né? Participação política envolve organização, né? Com certeza, pessoal. E a Suelen comenta, sim, a população deveria reclamar menos e participar mais, desde que seja tudo de fácil, né? Ou melhor, tudo de fácil compreensão, né? Isso mesmo, pessoal. A população, assim, precisa também, é claro, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas com certeza, né? Estar atento aos processos públicos facilita tanto para o Estado quanto para a população. Né? Isso é um fato muito importante mesmo, e não é um problema de Brasil, né? É claro que em níveis diferentes, acho que o mundo todo tem essa dificuldade, né? De quem está no poder, a comunicação de quem está no poder, de quem está atuando na esfera pública para a sociedade. Né? Essa comunicação, esse linking entre Estado e sociedade não é algo simples, é algo muito complexo. Né? Por isso que nós estamos aqui estudando, entendendo, nos dedicando a esse ponto, né? Bom, continuando aqui, chegamos na reforma gerencial. E o que a reforma gerencial propõe, pessoal? O Estado transfere para o setor privado as atividades de mercado. Assim, a transferência torna-se referência aos processos. Deixa a professora explicar melhor esse ponto para vocês, então. O que acontece aqui? Já eu respondo o Dário ali, que a pergunta dele é bem, bem interessante, tá? Pessoal, às vezes vai subindo o chat aqui para a professora, e aí a professora não consegue olhar de todos, mas depois tem o nosso vídeo, e aí a professora responde com calma também, tá bom? Eu vi que teve coisas interessantes que subiram, a Aline fez um bom questionamento ali, e já a professora volta, tá? A pergunta do Dário bem interessante, né? Se a reforma burocrática era mais confiável. A professora já responde, então. Só retomando aqui, pessoal, essa reforma gerencial, o que ela veio? Ela veio para tornar, vocês vão dizer, professor, é um retorno a patrimonialista? Não é um retorno, mas é de tentar uma maior abertura do Estado para o setor privado, tá? Então, nas questões econômicas, o Estado flexibilizar um pouco mais essas relações com o setor privado, ok? E aí a gente vê
né, tão forte a administração pública indireta, as parcerias com empresas privadas para desenvolver serviços, com o terceiro setor, que são as organizações sociais, ok? Então, nós percebemos um pouco mais esse movimento dentro da reforma gerencial, uma tentativa de tornar os processos menos burocráticos, porém mais ágeis e eficientes, tá? E aí, respondendo à pergunta do Dário, pessoal, o que isso quer dizer, né? E a do Diego também, que ele pergunta aqui. Antes de entrar na do Dário, deixa eu só responder o Diego, que vai bem de encontro com a professora está concluindo aqui. Professora, a reforma, a administração pública gerencial é descentralizada? Nós não podemos afirmar que ela é descentralizada, mas ela tem uma maior abertura para a administração descentralizada. Ela não é totalmente descentralizada, tá? Porque o Estado tem atividades que é de exclusividade do Estado. Né, nós já comentamos sobre isso, mas ela tem uma maior abertura, Diego, para descentralização. Né? Então, lá numa prova, a reforma gerencial é descentralizada, eu não colocaria como correta, porque ela tem uma abertura para as duas formas de administração, tanto a direta quanto a indireta, mas que ela dá uma ênfase à descentralização, isso acontece sim em certos processos. Tá? Então, não vamos generalizar, ok? Mas em uma certa medida, sim. E o Dário, né, perguntando se a reforma burocrática é a mais confiável. Olha, o que aconteceu, Dário? Essa pergunta é bem interessante, me fez a professora parar aqui para pensar, e os colegas também ali já falaram, nossa, interessante isso. Por quê? Falar que ela é a mais confiável, eu não sei se seria assim o ideal, tá? O que nós temos que entender? E aí, entender essas reformas administrativas olhando para o processo histórico brasileiro. Né? Então, conforme foi passando o tempo, a gente vê que a administração pública burocrática ela vem ali no século XX. O Brasil teve uma industrialização, pessoal, tardia, né? Então, lá na década de 1970, a população estava começando a industrialização aqui no nosso país, as pessoas começando a sair do campo e migrar para as cidades. Então, havia toda uma mudança estrutural, né, em termos social e econômico do país, que houve uma necessidade do Estado burocratizar os processos, ok? Houve uma necessidade do Estado trazer mais rigor nos processos administrativos, inclusive para dar conta dessas mudanças estruturais na sociedade, tá? E aí, é claro, né, com o passar do tempo, a gente se consolidando em algumas áreas, é claro que tem muito ainda para caminhar, mas se consolidando um pouco mais, houve então uma nova necessidade, uma necessidade de tornar processos mais rápidos. Começou a perceber que os processos na reforma burocrática estavam o quê? Muito engessados. E aí, então, precisou tornar isso mais flexível. Um exemplo, às vezes você precisava de um atendimento na área da saúde e demorava muito tempo. Isso ainda acontece em alguns casos, mas era muito mais demorado. Um documento que você precisava, uma certidão, emissão de uma certidão, era algo que demorava meses para acontecer, entende? E aí foi preciso, então, o quê? Trazer o quê? Um maior gerenciamento dentro dos processos. Então, para além da situação de nepotismo, corrupção, a gente também precisa pensar nesses processos simples. A emissão de um documento, um serviço básico que a população precisava acessar e demorava muito. Às vezes a pessoa procurava outros meios, desistia de acessar o serviço. Professora, mas isso ainda acontece? Sim, eu concordo com vocês. Mas a tentativa da reforma gerencial é facilitar e agilizar esses processos, ok? Mas é claro, pessoal, que essa questão de confiabilidade é algo que o Estado tem que estar sempre trabalhando. Existem até estudos, né? O quanto que a população confia nos órgãos públicos, né? Qual é o nível de confiança que a população tem nos órgãos públicos, né? Tem vários estudos, colegas que estudam sobre isso, ok? Então, assim, isso é um ponto de debate aí que daria uma discussão, só para a gente falar sobre isso, né? O grau de confiança no Estado. E aí, independente da reforma que venha, isso sempre vai ser solicitado, isso sempre vai ser cobrado, tudo bem?